Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui na presença do Senhor para compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deus tem o melhor para nós, eu não tenho dúvida disso. E se não tem sido assim na sua vida, com certeza não é porque Deus não quer, é porque de alguma forma a gente está bloqueando a ação do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra, porque o pessoal não cria nele, por ser de lá. O profeta não tem honra na sua própria terra, foi o que Jesus disse. Mas eu creio que Deus pode fazer muita coisa boa, abençoada acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus projetos de vida. Eu creio na sua vida profissional. Eu sei que Deus tem muito para fazer, mas Ele precisa aquecer o teu coração. Então, eu quero ler a palavra de Deus com você. Eu quero deixar a oração para o final, tá ok? Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. E depois você vai entender porque eu quero deixar a oração para o final, para que aquilo que nós ministrarmos aqui e você receber no seu coração se transforme em bênção na sua vida. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 19, diz assim: não apaguem o Espírito, não sufoquem o Espírito Santo, não extingam o Espírito Santo das suas vidas, não façam isso, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, gente, se existe uma exortação, é porque Paulo já tinha visto isso acontecendo lá naquela época. Ele já estava presenciando, já estava vendo aquele ambiente, não é? Onde as preocupações da vida estavam sufocando a ação do Espírito na vida dos crentes. É assim que a gente apaga a chama do Espírito, o fervor, deixando que as circunstâncias da vida se sobreponham à ação do Espírito. A gente sabe que para conter um incêndio de pequenas proporções, num lugar fechado, por exemplo, numa sala fechada, por exemplo, é só você bloquear a entrada de oxigênio e assim que o fogo consumir o oxigênio que está lá, ele apaga. Se for num lugar mais aberto, não é, você joga terra ou água em cima daquele fogo e ele se apaga. É assim que a gente faz, não é? Quando a gente vai acampar e faz, não é, uma chamazinha ali no chão, não é? E depois quer apagar para não ficar, o fogo não se alastrar, a gente joga um pouco de terra, um pouco de água em cima, aquilo apaga o fogo. E se vocês repararam nessas três coisas que eu falei, oxigênio, terra, água, são elementos do mundo natural. Então, é justamente isso, são esses elementos da vida natural que acabam extinguindo a ação do Espírito na vida da gente. Eu já disse para o pessoal da igreja mais do que uma vez e preciso repetir agora. Uma das coisas que mais me assusta na vida, uma das coisas que eu mais tenho medo na vida é de perder o fervor. Porque há muitas coisas sem as quais eu vivo muito bem, obrigado. Mas o fervor com certeza não é uma delas. Eu vivo muito bem sem carro zero, eu vivo muito bem sem casa luxuosa, eu vivo muito bem sem frequentar os melhores restaurantes, eu vivo muito bem praticamente do jeito que vivo, com a vida que eu tenho, que eu considero uma vida muito boa para os meus padrões. Mas mesmo assim eu confesso a vocês que
não tem sido fácil manter essa chama do Espírito ardendo no meu coração. Não é fácil. É muita coisa bombardeando, é muita coisa querendo soterrar a ação do Espírito, apagar a ação do Espírito no meu coração. E fervor é uma daquelas coisas que Deus coloca em nossos corações e que muita gente não se preocupa em manter acesa, e isso acaba se apagando, como muitas outras coisas na vida. Não é porque relacionamentos acabam, é porque de muitos anos, de décadas às vezes se acaba, porque foi deixando a coisa apagar, até que não restou mais nada para acender. Não tinha mais nada que fizesse com que aquilo fosse aceso. Não é de admirar que muitos crentes, que o número de crentes está aumentando consideravelmente em busca do que eles consideram ter perdido e que lhes é importante. Então, as pessoas, os crentes de hoje, normalmente eles estão correndo atrás de dinheiro, de emprego, de oportunidade, de um casamento, de uma posição, de coisas assim no mundo material. E um dos lemas, um dos refrões, né, que está na boca da maioria dos crentes é: eu quero de volta o que é meu. Isso está muito estampado na vida das pessoas hoje. É interessante que muitos nem tiveram nada, mas ainda assim querem de volta. São as incoerências de um cristianismo ou de um evangelho desassociado da palavra de Deus. Mas a gente tem que conviver com isso. Agora, o que a gente não vê hoje, e foi profetizado por Jesus em Lucas 18, 8, é uma busca por fervor na vida dos crentes. Porque lá em Lucas, Jesus diz que a fé, o fervor, seria um produto muito escasso no tempo da sua volta. Ele diz lá: será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra, fervor? Não é essa fé que todo mundo fala, eu acredito em Deus, não, mas cuja fé não produz nada na sua vida. É aquele ardor no seu coração, aquele desejo por Deus. Não é? O que a gente também não encontra hoje, e também foi profetizado por Jesus em Mateus 24:12, é que devido ao aumento da maldade no mundo, o amor por Deus na vida dos crentes esfriaria na mesma proporção que a maldade cresceria. Então, será que, no fim dos tempos, devido à crescente maldade, o amor de muitos esfriaria? Não é um amor pelas coisas, porque o amor pelas coisas, esse amor cresceu muito. Então, o amor que Jesus está falando não é amor pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, é um amor por Deus. Esse amor por Deus é que se esfriou, ou que tem se esfriado. Então, muita maldade, muito egoísmo, resulta em pouco ou nenhum amor por Deus. Então, para onde foi aquele fogo do Espírito Santo que deve arder nos nossos corações continuamente? O fogo do altar não deve ser, não pode ser apagado. Tem que ser mantido aceso o tempo todo. Eu não sou do tipo que pula, não sou do tipo que faz estardalhaço, não sou do tipo que dá show. E não acredito que essas coisas estejam diretamente relacionadas ao fervor. Mas eu me refiro àquilo que os discípulos de Jesus, que caminharam com ele na volta para Emaús, sentiram depois que Jesus tinha ressuscitado, mas que esses discípulos achavam que tudo tinha terminado, eles não tinham conhecimento de que Jesus ainda tinha ressuscitado. Jesus volta caminhando com eles cabisbaixos, entristecidos, voltando para a sua cidade, para Emaús, não é? E aí, lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 32, depois que os seus olhos se abrem, depois que eles veem que aquele que estava com ele era Jesus, eles dizem uma coisa interessante: o fogo
enquanto Jesus falava com eles e lhes expunha as Escrituras, um fogo ardia em seus corações. Eu sei que nem todo mundo expressa o que sente extrovertidamente, externamente, não é? Mas todo mundo que ouve a voz de Jesus diretamente, sem terceiros, sem via terceiro, mas que ouve de Jesus, a voz de Jesus, tem um fogo ardendo em seu coração. É impossível não ter. A igreja teve muitos momentos de glória na história, passou por muitos avivamentos ao longo dos séculos, mas o que a gente precisa ter é o fervor no coração, porque essas coisas não duram a vida toda. Avivamento não dura a vida toda, a glória do momento não dura a vida toda, não é? Esses avivamentos ao longo dos séculos não duraram por mais. O que eu tenho conhecimento é um da África que durou 33 anos, o maior que eu tenho conhecimento, né? Então acaba, e quando esse avivamento coletivo acaba, o que precisa haver na vida pessoal, na própria pessoa que não está tendo mais aquele avivamento coletivo? A gente precisa ter aquela chama ardendo no nosso coração, o fervor pessoal, manter o fogo do Espírito aceso, porque, gente, crente frio é pior do que ímpio, é pior do que gente sem Deus. Tenho visto muitos casos assim ultimamente, infelizmente, para tristeza nossa, da igreja, e eu creio também que para tristeza do Senhor. Muita coisa vai perdendo o impacto na vida da gente com o passar do tempo, mas esse impacto, aquela paixão, ela tem que dar lugar à necessidade de se manter o que é fundamental na vida de fé, que é o fervor. Quando os dias de glória se vão, e eles se vão mesmo, o que é que mantém a gente em pé? A fé, o fervor pessoal. Mas não é aquela fé de que eu sei que Deus existe, é aquela chama que arde no nosso peito. Em Mateus 25, verso 8, Jesus, contando a parábola das 10 virgens, ele diz que num determinado momento, 5 delas, consideradas insensatas, nécias, quando elas percebem que as coisas estão ficando difíceis para elas, que a noite vem chegando e o óleo vai acabando, elas vão pedir óleo às prudentes. Por quê que elas vão fazer isso? Preste atenção nisso. Olha o que diz o versículo 8 de Mateus 25, diz: as suas candeias, as suas lamparinas estavam se apagando. Não tem nada pior do que ter a luz, a chama do Espírito se apagando na sua vida. Não tem nada pior. É o pior inverno que pode haver na vida de uma pessoa. É esse inverno espiritual. É o que acontece com aqueles que perdem o fervor em Deus. O semblante não brilha mais, o espírito não brilha mais, a alma não brilha mais, a vida não brilha mais. E aí a pessoa fica tentando substituir isso por coisas do mundo, por oxigênio, terra e água, como eu disse no início. Nós precisamos desse fervor em nossas vidas, porque sem isso o crente vive meio que numa espécie de, eu não acredito nisso, mas eu vou usar a palavra para vocês entenderem, a Bíblia também não fala. Sem o fervor, o crente vive meio que num purgatório, num estado intermediário, isso é, nem lá nem cá. E o pior lugar para você estar é assim, quando você não está nem bem lá e nem bem cá. Você não fica, né, nem bem com esse lado, nem bem com aquele. É por isso que Deus em Apocalipse fala: olha, oxalá você fosse frio ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca, porque mornidão dá ânsia de vômito. Deus fala isso para uma igreja
igreja de Laodiceia em Apocalipse. É uma coisa terrível isso, né? Então, viver nesse estado intermediário, com uma fé que não é bem uma fé fervorosa, mas também não é uma total descrença, é uma desgraça. Gente assim, crente assim, não é feliz com nada, nunca está nada bom. Crente sem fervor nunca está feliz com a vida que tem, seja ela do jeito que for. Se é boa, o sujeito está descontente, se é ruim, evidentemente vai estar mais descontente ainda. Agora, quem conserva o fervor no seu espírito, para esse tipo de pessoa, não importa a vida que ele tenha, que ela tenha, porque está sempre de bem com a vida, com tudo e com todos. Se tem algo que você perdeu e precisa reaver de qualquer maneira, é o fervor no Senhor, no seu espírito. Fervor é aquele desejo de ouvir o que Deus tem para dizer. Fervor é aquele desejo de expressar a gratidão, o louvor, o amor que se sente por Deus, pelo Deus que nos salvou. Semana retrasada eu vi o seguinte testemunho de uma pessoa, e isso me fez viajar no tempo, me fez lembrar de um tempo em que isso era muito vívido, e realmente a conversão da pessoa aconteceu muitas décadas atrás. Ele disse o seguinte: eu fui a uma igreja e eu vi uma pregação, e aquilo me impactou de tal forma que eu queria estar lá todos os dias ouvindo mais ou mais, mas eu morava em outra cidade. Então eu queria voltar para aquela igreja, para aquela cidade onde eu tinha recebido o impacto da presença do Espírito Santo na minha vida, da palavra de Deus, mas eu não podia vir todos os dias. Então eu ficava contando os dias até chegar no sábado para poder vir para cá e ouvir a palavra de Deus. Isso é fervor. Quando foi que você sentiu isso pela última vez? Será que você sentiu isso já alguma vez? Em algum momento, a gente deixa esse fogo do Espírito se apagar em nossos corações. E reacender essa chama não é fácil. João Batista disse o seguinte a respeito de Jesus em Mateus 3,11. Ele diz: Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é, com algo que arderá nos seus corações. Além disso, no Velho Testamento, o fogo era a prova de que Deus estava aceitando o sacrifício que lhe era oferecido. Quando Deus aceitava o sacrifício, caía fogo do céu e consumia o holocausto. Fervor no seu coração, portanto, também é a prova de que Deus está aceitando a vida que você está lhe oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável, como nos ensina Paulo em Romanos 12:1. E mais, fervor é a prova de que Deus está presente. Esse ardor no coração é a prova de que Deus está presente na sua vida. Quando o povo viajava pelo deserto em direção à terra prometida, Deus os guiava, os iluminava e os aquecia através de uma coluna de fogo à noite, nas noites geladas do deserto, e na coluna de nuvem durante o dia. Aquela presença de Deus, tanto na nuvem quanto na coluna de fogo, até onde eu sei, só era vista e experimentada pelo povo de Deus. Os egípcios não as viam, os inimigos do povo de Deus não experimentavam aquilo que a presença de Deus proporcionava, porque era para o povo de Deus. Elas simbolizavam a presença do Senhor no meio do seu povo. Então, quando há fervor nos nossos corações, a gente vê, a gente sente a presença de Deus nitidamente conosco, e não há dúvidas de que Ele está presente. Os outros podem não ver, podem não sentir, mas a gente sabe, a gente vê, a gente sente.
Paulo é bastante incisivo com Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 6. Ele diz para Timóteo manter acesa, manter viva a chama do dom de Deus que estava sobre ele. O fervor vem do Senhor, mas mantê-lo aceso, mantê-lo vivo é com a gente. Deus fornece o fogo e nós a lenha. Sem a lenha é uma questão de tempo para o fogo se extinguir. É por isso que a fé já virou cinzas no coração de muito crente. Mas que lenha é essa, pastor? Como se você não soubesse. Mas eu vou dizer assim mesmo. Leitura e meditação na palavra de Deus, oração, louvor, gratidão nos lábios e no coração, vida de santidade, resistir às tentações quando ninguém está olhando, amar quem não lhe quer bem. Essas coisas são lenha, são oxigênio para o fogo do Senhor, para o fogo do Espírito Santo arder nos nossos corações. Aqui, no nosso texto áureo, 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo é bem categórico ao dizer que é para a gente não extinguir, para a gente não apagar o Espírito. Porque quando a gente faz isso, a gente tende a querer substituir aquilo que a gente sentia por algo que a gente cria. A gente mesmo cria, não é? Nós não precisamos de entretenimento espiritual, né? Nós precisamos de fervor espiritual, um fogo que arda em nossos corações por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo toque de Deus, pela glória de Deus. Nesse tempo todo de pandemia, em que as igrejas que tinham muitos programas para os seus membros, desde crianças até pessoas da terceira idade, não é? Ficaram sem isso. E cadê os crentes agora? Cadê os crentes agora? Muitas igrejas estão vazias. Muitas igrejas estão com pouca gente. Porque nós não precisamos de entretenimento. Nós precisamos de fogo no espírito. Nós precisamos de fervor espiritual. Isso é que vai curar muitas das nossas doenças emocionais e emoções doentias, se não todas. Vai curar famílias destruídas, vai curar feridas abertas, vai curar corações traumatizados, vai libertar pessoas presas nos laços do diabo. Jeremias 20, versículo 9, diz que ele, Jeremias, tentou ficar sem falar da palavra de Deus, sem falar do Senhor para o povo, porque ele sofria muito, já que a sua mensagem não era ouvida, não era bem recebida, não era bem aceita pelo povo, e Deus já tinha dito isso para ele desde o começo, mas isso foi incomodando Jeremias, e ele quis sair dessa, mas ele disse que era impossível, ele não podia ficar sem falar de Deus, porque quando ele tentava fazer isso, era como se um fogo ardesse dentro dele, que ele não conseguia conter. Presta atenção nisso que eu vou falar para você agora. Nós vivemos de cabeça quente, quando o que deveria estar aquecido, quente, em chamas, é o nosso coração. As coisas estão invertidas. O fogo está no lugar errado. Está aqui, a queimação está aqui quando deveria estar aqui. O fogo de Deus é para aquecer o nosso coração e o tornar mais mole. Fogo na cabeça quente não é coisa de Deus, é coisa do diabo, é coisa do mundo. O fogo de Deus é para aquecer o nosso coração e o tornar mais mole. Aí sim o coração de pedra se transforma num coração de carne. Deus disse que ia fazer isso com o seu povo em Ezequiel 36, 26. Na quarta-feira eu falei com o pessoal, na pregação de quarta-feira, sobre a experiência de Isaías no capítulo 6, no verso 1. Nós ficamos só no verso 1. Mas no verso 6, que nós não lemos, do mesmo capítulo, Isaías conta que um serafim voou até ele, tocou seus lábios com uma brasa viva, e a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Em outras palavras, o coração de pedra foi derretido e transformado num coração de carne.
Só então Isaías pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabem por que o evangelho de hoje não funciona nem para nós e nem para os outros? Porque não há mais fervor em nossos corações. A chama se apagou, tudo virou cinzas. Fogo é algo que se espalha facilmente, onde tem material inflamável. A sua família só precisa que você abra o seu espaço, o seu coração para Deus, para Ele reacender a chama no seu coração, para que você, para que toda a sua família seja incendiada por Deus também. Basta um pequeno fogo para começar um incêndio de grandes proporções. Há um cântico antigo dos vencedores por Cristo que dizia assim: uma centelha só, um grande fogo faz. E é uma verdade. É disso que nós precisamos enquanto igrejas, de um novo Pentecostes nos dias de hoje. O que você acha que aconteceria com um evangelho, com os crentes, se Deus derramasse do seu Espírito sobre nós hoje, para começar aconteceria um quebrantamento, um arrependimento enorme, e em seguida viriam muitas conversões, muitas curas, muitos milagres, muitas bênçãos. Não é isso que a gente quer. Se você acredita em salvação, você sabe que salvação é algo sobrenatural. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, é o que Jesus disse para Nicodemos. Há coisas que só quem é nascido de novo pode experimentar, pode ver, consegue ver. Isso é obra do Espírito Santo. Evangelho de tapinha nas costas não funciona, não. É melhor ser confrontado aqui e agora do que descobrir depois que estava errado. Aí não tem mais volta. O Evangelho de Jesus é poder, é dínamos, é de onde vem a palavra dinamite, é uma explosão que faz com que a vida da pessoa se desmanche para Deus construí-la novamente. Nós precisamos deixar que o fogo de Deus inflame o nosso espírito de novo. Você crê que Deus pode incendiar o seu coração? Você quer isso? Numa expressão, usando uma expressão pentecostal, nós somos o povo do fogo, não de fogo estranho, não do fogo do sentido pejorativo, como quem diz aquela pessoa está num fogo, nem da bebida e nem sexual, não é nada disso, é no sentido de sermos um povo que foi batizado com Espírito e com fogo, como bem disse João Batista, um povo cujo coração arde por Jesus, um povo cujo coração arde pela palavra de Deus, um povo cujo coração arde pelas almas perdidas, um povo cujo coração arde pela volta de Jesus. Durante 3 décadas, gente, sendo um pouco saudosista agora, décadas de 70, 80 e 90, eu experimentei uma igreja muito fervorosa. Muito fervorosa. Acredite você ou não, isso impediu em muito o avanço do mal. Mas a igreja se esfriou muito nas últimas 2 décadas. E nós estamos o quê? Colhendo o avanço do mal. O mal rindo na nossa cara. E a gente sem reação, sem poder fazer nada. Não é? A gente pode não saber. E você pode dizer assim: ah, pastor, mas isso é bíblico. Não, eu vou dizer para você, isso é desculpa, é a justificativa de quem deixou o seu fervor se apagar. Nós podemos não saber o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, mas o andar da carruagem é de acordo com o fervor da igreja. Todo mundo fica de olho em Israel como sendo o relógio dos tempos, mas a igreja tem um papel vital na história. Crente de cabeça quente permite ou deixa ou abre brechas para que o diabo faça o que bem quer, como vem acontecendo. Agora, crente de coração quente abre as portas para o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda há tempo, nem tudo está perdido. Nós, enquanto igreja, podemos sim conter o avanço do mal nos nossos dias, se os nossos corações arderem por Deus novamente. Nós precisamos. E agora eu quero orar com você sobre isso, para que o Espírito Santo faça a chama arder no seu coração mais uma vez.
Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem sobre nós agora, sobre mim, sobre aquele ou aquela que está nos assistindo nesse momento. Pai, derrama o teu Espírito sobre essa vida. Ó Pai, incendeia esse coração, de tal forma que a pessoa, Deus, se sinta impactado pela presença, pelo fogo do Espírito, e que no coração dessa pessoa comece a arder o amor pelas pessoas, pelas almas perdidas, comece, ó Pai, a arder o amor pela volta de Jesus, comece, ó Deus, a arder o amor pela palavra do Senhor, comece a arder o amor por Ti, Senhor, novamente, algo que foi perdido durante os últimos tempos, ó Deus, por causa das coisas da vida, das circunstâncias da vida, que foram apagando, sufocando o amor, ó Deus, até mesmo a ação de crentes, pastores, ó Deus, que fizeram bobagem na vida e acabaram deixando essa pessoa, Deus, com o coração magoado, entristecido, desconfiado. Pai, em nome de Jesus, é tempo do Senhor mudar essa coisa na nossa vida. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo acontecer nas nossas vidas agora, aqui, hoje ainda. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor faça algo novo na vida dessa pessoa que está nos assistindo agora. Incendeia essa vida com o Espírito do Senhor, ó Deus. Faz arder no coração dele, dela, Senhor, o amor pelo Senhor, em nome de Jesus. E afugenta o mal dessa vida. Não permita que as circunstâncias da vida, ó Deus, sufoquem a ação do Espírito em nenhum de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.